Torto Arado, Rio de Sangue, parte 6. Encontrei Miúda ainda muito nova. Fui me acostumando a me movimentar dentro das camadas de saias que vestia quando foi amadurecendo mulher. Miúda e o povo daqui não diziam que eram pretos. Pretos não eram bem vistos, tinham que deixar a terra. Então dizia que era índia. Os outros diziam que eram índios. Índio não deixava a terra. Índio era tolerado. Ninguém gostava, mas as leis protegiam. Era o que pensavam. Os outros torciam o bico, porque viam que eram pretos. Mas o povo começava a contar que foi pego a dente de cachorro. Geralmente, uma mulher era pega a dente de cachorro. Então, ninguém poderia questionar que não era uma índia legítima ou misturada com um preto. Miúda, atenta, começou a contar que havia sido pega a dente de cachorro como sua mãe. Se contava, pronto, todos acreditavam. Talvez por isso tenha sobrevivido à caminhada. Miúda era peregrina. Antes de repousar em Água Negra, andou de terra em terra. Andou tanto que quando contava, riam, achando que ou era mentira ou a velha caducava. Ela erguia a barra da saia para interromper uma conversa, sacudindo os muitos panos e levantando poeira da terra. Seguia para a beira do rio. Miúda era uma mulher peixe, pescava, nadava, dormia de madrugada na beira d'água. Imitava o som dos peixes, mas também sabia imitar o canto dos pássaros. Seus olhos acordavam alguns dias feitos sangues de boi e pareciam querer saltar e voar por entre as coisas. O sangue de boi brincava com seu reflexo no espelho d'água dos rios e das lagoas. Miúda não tinha tempo, nem gosto, nem vontade de se mirar no rio, que era uma veia aberta do seu corpo no meio da mata. Chorava dia e noite porque haviam levado seus filhos para longe. Seus compadres da cidade viram a fome e a necessidade que se abatiam durante a seca na casa de Miúda. Disseram que, levando os meninos, iriam aliviar o sofrimento da mulher sozinha. Disseram que os meninos iriam estudar na cidade, iriam aprender uma profissão, poderiam ajudar a mãe depois. A mulher peixe resistiu. Parou dia e noite na beira do rio para pescar. Acendia fogueira para se aquecer e iluminar a escuridão, enquanto esperava. Mas a mineração trouxe muita areia para o leito e afastou os peixes maiores. Pescava piaba, que se juntava na beira d'água para comer a pele grossa, quase uma casca de árvore, nos dedos de seus pés. Mas eram peixes tão pequenos que não davam nem gosto ao angu de farinha. Botou roça, mulher sozinha, e colheu muita coisa. Mas, na cheia dos rios ou na seca, não havia remédio. Com a lavoura perdida ou levada pelos donos da terra, restava enganar a fome. Veio um e levou um menino, outro levou outro, um terceiro levou 2 de uma vez. Miúda ficou sozinha. À noite, na solidão, foi se tornando mais longa, e antes de o sol surgir, saía pela estrada, acompanhada do som dos insetos, para chegar à cidade e pedir que seus filhos voltassem. Seus compadres diziam que era melhor para os meninos estudarem na escola da cidade, que era melhor viverem por ali, tinha comida e não faltava nada. A Miúda era uma mulher peixe que voltava desolada para casa. Se aninhava na beira do rio, sem temer cobra ou caititu. Pescava as piabas e, quando chovia nas cabeceiras, levava peixe grande para a mesa. As mãos da mulher peixe eram encantadas, enfeitiçavam os peixes. Desciam lentas na água, sem provocar agitação. Quem via a Miúda pescar percebia sua esperteza. Os peixes se rendiam em suas mãos, sem resistir. Santa Maria Pescadeira vagava desacompanhada,
vendo a história do povo que também vagava de um lugar para o outro procurando morada. Desde muito. Viu a guerra do garimpo e depois a guerra pela terra. Viu muita gente morrendo de maldade. Santa Rita Pescadeira montou o corpo de Miúda para dar sentido às suas forças, que se esvaíam sem os filhos. As saias de Miúda giravam na casa do curador. Os braços de Miúda se agitavam como a correnteza do rio da alma. Ela lançava uma rede para apanhar as desgraças da vida dos presentes e levar para o fundo das águas. Nessas horas, éramos uma só. Sentia o conforto de estar abrigada num corpo de mulher forte. Também era a mulher peixe. Era uma mulher peixe dentro de outra mulher peixe. Seus pés se movimentavam como nadadeiras e a raposa uivava na noite em que dançava. O povo a achincalhava, sem se lembrar da encantada, sem recordar que fui acalanto nas noites de quem vagava fugindo da ruindade. Mas dançava, lançava a rede e os braços corriam soltos no ar, como o rio bravo das cheias. Minhas forças alcançavam os que necessitavam. O pai do seu pai acendeu uma vela para que curasse a febre do filho do seu senhor, numa noite de lua minguante. A mãe da mãe de sua mãe cantou uma cantiga para Santa Rita Pescadeira, em dias de fuga e desespero. Me alegro e me entristeço nessa dança antiga. Já não danço, porque não recordam Santa Rita Pescadeira, porque o curador dessa terra morreu, levaram suas forças e o tempo ruiu sua casa. Pairo como o ar e desço como a chuva na terra. Desço lavando o sangue que derramaram sem piedade. O sangue do passado corre feito um rio. Corre nos sonhos, primeiro, depois chega galopando, como se andasse a cavalo. Parte 7. Levaram um pastor de igreja, dias depois, para celebrar um culto. A intenção era reunir alguns poucos moradores que frequentavam eventualmente igrejas no dia de feira na cidade e já tinham seu rol de orações e pecados. Era costume de quase todos participar das cerimônias ou viajar para as romarias, mas era a primeira vez que se celebrava algo que não o jaré dentro da fazenda. Depois da morte de Zeca Chapéu Grande, quem pôde foi para outra casa de jaré, procurar um novo curador para retirar a mão do velho e colocar a nova sobre a cabeça. Nos últimos anos, depois do fim das celebrações de jaré na fazenda, 2 famílias haviam se convertido ao evangelismo, mas continuavam a viver com as demais, sem conflitos aparentes, ainda que renegassem, em privado, as práticas antigas. Antes do culto, Estela seguiu com o pastor de casa em casa, para convidá-los para a celebração. Se deslocaram no veículo da família. Ela usava um vestido branco com flores e sua pele parecia avermelhada, não pelo excesso de sol, mas como se tivesse comido algo que a deixou com placas de irritação no pescoço e braços. O pastor era um homem conhecido. Chegavam notícias de que seria candidato a vereador e realizava visitas às fazendas e aos povoados da região com a intenção de pedir votos para a eleição de outubro. Eles agora querem posar de bons cristãos? Aliás, sempre fingiram que eram bons, disse Bibiana, ao saber do culto por Dona Tonha. Engraçado essa notícia de pastor hoje por aqui, interveio Salustiana. Acordei pensando em Bom Jesus, nas histórias que contavam e que já contei para vocês muitas vezes. Disse, apontando para Bibiana, enquanto Belonise aguava o quintal. Mas acho que não contei para você, Inácio. Nem sei se sua mãe contou. O que, minha mãe? A história lá de Bom Jesus, em Lagoa Funda. Disse, abrindo uma vagem de feijão, enquanto o neto suspendia o reparo de uma malha de peixe pendurada entre a porta e uma estaca de cerca, no terreiro de casa. Minha avó contava
que os negros de Lagoa Funda chegaram num tempo que ninguém sabia dizer. Cada um tinha sua tapera, tinham suas roças, plantavam na vazante do rio São Francisco. Os filhos iam nascendo e iam fazendo suas casinhas e botando suas roças onde os pais já tinham. Durante muito tempo, não houve nada, nem ninguém por aquelas bandas. Eram só o povo e Deus. Depois chegou a igreja e disse que as terras da cidade lhe pertenciam. Não demorou muito e chegou até Lagoa Funda e tudo o que estava em volta da cidade. Disse que nossa terra pertencia à igreja também. O povo teve que sair de lá? Inácio parou por um tempo, o trançado da malha, para ouvir o resto da história. Não, a igreja marcou com ferro as árvores, com um B e um J de Bom Jesus. Marcou tudo o que podia. Disse que as terras pertenciam à igreja e nós éramos escravos do Bom Jesus. Bom, o povo estranhou, porque não se falava em escravidão em Lagoa Funda. Minha avó disse que sabiam de escravos em outros lugares, mas não ali. Nunca houve escravo naquela terra. Todos se consideravam livres, e hoje eu penso nas coisas que o finado Severo, seu pai, dizia. Se os negros vieram para o Brasil para ser escravos, Lagoa Funda deve ter começado com o povo que fugiu de alguma fazenda ou ganhou liberdade de algum fazendeiro. Mas ali ninguém quis falar sobre isso. Todo mundo nascia livre, sem dono. Apagaram essa memória do cativeiro. Talvez fosse difícil falar, minha mãe. Sofreram coisas ruins que não quiseram dizer, disse Bibiana, enquanto arrumava a sacola que levaria para a cidade. Pode ser. Depois que marcaram tudo com o nome do Bom Jesus, eu vi muito pé de tudo, de Jatobá a Oitizeiro, com a marca de ferro do Bom Jesus. E disseram que eram escravos do Bom Jesus. O povo ainda viveu como antes por muitos anos. Mas depois, os fazendeiros chegaram mostrando o documento e foram cercando as terras. O povo resistindo, gente morreu e terminaram por ficar espremidos num cantinho. Minha mãe e meu pai foram para a fazenda Caxangá, onde conheci seu avô, nessa época em que cercavam as terras. Limpou o suor que descia do rosto com um pano. Se vivêssemos naquele mundão de terra todo, que os mais velhos diziam que tínhamos antes de os fazendeiros cercarem, talvez nem eu, nem vocês estivéssemos em Água Negra, nem seus avós de pai também, Inácio. Salustiana e Belonísia permaneceram em casa depois que Bibiana e as filhas saíram para a cidade. Inácio havia descido para a vazante, não acompanhou a mãe. Quando Estela e o convidado chegaram à porta da casa de Salustiana, primeiro convidaram para uma oração, para os que foram, no culto que seria realizado, o que de pronto ela recusou. Obrigada, mas estou ocupada. O pastor, um homem que falava alto como se estivesse sempre pregando para uma multidão, começou a falar sobre as imagens de santos depois de ver o pequeno altar da casa. Belonísia bateu os pés, impaciente, com o rosto transtornado pela presença dos dois. Estava com metade do corpo atrás da porta, alerta para fechá-la à primeira ofensa. O homem falava enquanto Estela sorria sem graça, prevendo o fracasso de sua intervenção. Até que ela tomou a palavra. Falou que ali se praticou jaré por muito tempo, que Dona Salu tocava tambor, mas que agora todos precisavam ouvir a palavra de Deus. Belonísia fez um gesto para empurrar a porta, mas a mãe a segurou antes que ela fosse fechada. Embora estivessem falando de religião, Salu estava amargurada pela disputa pela terra que havia tirado a vida de Severo, pelas ameaças e proibições que tinham a intenção de fazê-los deixar a fazenda. Aquela visita era parte da tormenta que sofriam havia tempos, para constrangê-los, até não sobrar mais nada. Se pôs com autoridade diante dos dois, para dizer o que a estava sufocando fazia muito tempo. Olha, dona,
interrompeu Salu antes que a mulher continuasse sua pregação. Eu não tenho muita letra nem estudo, mas quero que a senhora entenda uma coisa. Eu não sou a única a morar nessa terra. Muitos desses moradores que vocês querem mandar embora chegaram muito antes de vocês. Vocês não eram nem nascidos. Muitos nasceram aqui. Tenho filhos e netos. Todos nasceram em Água Negra. Também não posso dizer o que cada um pensa dela, tintim por tintim, porque não estou nos pensamentos de ninguém. Mas falo por mim. Eu nasci em Bom Jesus, mas também nasci de alguma forma nessa terra. Cheguei aqui moça e jovem. Aqui vivi, criei meus filhos, labutei com meu marido. Vi meus vizinhos e compadres serem enterrados, lá no cemitério que vocês fecharam. Fui parida, mas também pari nessa terra. Sabe o que é parir? A senhora teve filhos, mas sabe o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de dentro de você? Uma vida que irá continuar mesmo quando você já não estiver mais aqui nessa terra? Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei, em minhas mãos, a maioria desses meninos, homens e mulheres que a senhora vê por aí. Sou mãe de pegação deles. Assim como apanhei cada um com as minhas mãos, eu pari essa terra. Deixa ver se a senhora entendeu. Essa terra mora em mim. Bateu com força em seu peito. Brotou em mim e enraizou, aqui. Bateu novamente no peito. É a morada da terra. Mora aqui em meu peito porque dela se fez minha vida. Com meu povo todinho. No meu peito mora Água Negra. Não no documento da fazenda da senhora e de seu marido. Vocês podem até me arrancar dela como uma erva ruim, mas nunca arrancarão a terra de mim. Estela ficou mais pálida do que se apresentava geralmente e tentou interromper Salu sem sucesso. E tem mais, completou. Posso não ser curadora, mas sei mexer com feitiço. Posso muito bem dar de comer e beber aos meus guias e pedir para darem um jeito em muita coisa errada por aqui, disse, dando as costas e fechando a porta.